Paz do Senhor, irmãos. Nosso intuito era estar aqui com os irmãos até mais tarde, mas hoje não vai ser possível. Eu estou com o pastor Romero, é um vizinho meu, amigo há uns 30 anos. Sábado passado eu estive na igreja dele fazendo uma palestra, tivemos 2 horas de palestra sobre a volta de Cristo, sinais dos tempos, governo mundial, relativização das soberanias e uma infinidade de assuntos. E era para ser 2 horas de trabalho, acabaram se estendendo por 3 horas. O irmão está aqui comigo também, tem nos acompanhado nas nossas palestras. Demos um seminário um dia desses sobre leis e projetos de leis que ferem os princípios bíblicos, ou seja, que aviltam a vontade de Deus. E tivemos sábado lá também. Nosso trabalho é falar sobre a obra de Deus. Meu principal ministério é pregar o Evangelho para a salvação dos que creem e ministrar o ensino da palavra de Deus para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Eu fui um dos líderes da maçonaria do Rio de Janeiro. Eu fui venerável mestre da loja Rei Salomão, 41ª, número 36, na rua São Luís Gonzaga, 1732, em Benfica. Eu fui membro da loja Marcílio Dias, que é a loja de perfeição, quando eu alcancei o 14º grau nos graus filosóficos, mas aí em 86 Jesus me libertou e hoje eu sou um servo de Deus. E eu já era crente quando entrei na maçonaria. Aceitei Jesus na 2ª Igreja Batista em Inhaúma, no Rio de Janeiro, em 78. Em 80 eu tinha terminado a faculdade de administração de empresas, estava fazendo direito, e um colega da faculdade de direito me levou para a maçonaria. Eu disse a ele que não iria, achava um pouco complicado, e ele: não, pode ir que você vai encontrar um monte de crente lá dentro. Até que um dia eu, muito duvidoso se deveria ou não pertencer à maçonaria, levei esse colega meu de faculdade ao casamento do meu pastor. E o pai do meu pastor fazia o casamento, ele era o celebrante daquele casamento. Era um pastor batista muito proeminente, muito líder lá na região centro-oeste. E quando os dois se cumprimentaram, se identificaram como velhos amigos, ou seja, todos os dois eram maçons, tanto esse meu amigo que é espírita, quanto o pastor, porque os dois eram maçons. E aí eu achei que não tinha nenhum problema eu pertencer à maçonaria e ser evangélico. Depois eu percebi que eu estava servindo a 2 senhores. Recomendo, inclusive, a quem não quer ir para o céu entrar para a maçonaria, um grande negócio. Pode ter certeza que você acaba com toda a possibilidade da salvação de sua alma. Porque se eu não quisesse ir para o céu, se eu não tivesse o compromisso que eu tenho com Deus e com a sua palavra, jamais teria deixado a maçonaria. Porque a maçonaria é realmente uma grande organização. É uma religião, na verdade. O deus da maçonaria é Lúcifer, dito pelo próprio Albert Pike, que é um dos maiores maçons de todos os tempos, é o papa da maçonaria. Depois dele tem Albert Mackay, tem Manly P. Hall, tem tantos outros líderes, tantos outros doutrinadores da maçonaria, mas o maior de todos é Albert Pike. E ele disse, no final do século XIX, na cidade de Ontário, no Canadá, onde ele disse: devemos preservar a religião maçônica na pureza da doutrina luciferiana. Bom, então nosso intuito é trabalhar. Eu sou professor de teologia, jornalista, mas eu sou, na verdade, um servo de Deus. E trabalho muito na área do ensino teológico, e a gente faz um trabalho voltado para grandes frentes da teologia, mas especialmente trabalho no combate às seitas. Sou professor de heresiologia e professor de escatologia. E dentro desse campo da escatologia, e hoje, por estarmos nos finais da igreja sobre a face da terra, nos últimos dias da igreja sobre a face da terra, nós estamos então conjugando muito esse trabalho da heresiologia com a escatologia, porque as duas matérias se fundem nesse momento em que Jesus está por arrebatar a igreja. A qualquer momento, a qualquer minuto, pode ser hoje à noite, hoje à tarde, no final da tarde, pode arrebatar a igreja. Pode levar ainda algum tempo, mas os sinais estão por demais evidenciados. Um dos maiores sinais de que Jesus está voltando não está nos terremotos, nas pestes, na fome, nas guerras, na história recente de Israel.
um dos maiores sinais de que Jesus está voltando está dentro das próprias igrejas evangélicas. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia, o tempo do surgimento dos falsos profetas, dos falsos mestres no nosso meio. Como diz o apóstolo Pedro, esses falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano que os resgatou. A gente vê o apóstolo Paulo falar na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, segunda carta, capítulo 4, e há uma série de outras referências bíblicas que mostram que um dos maiores sinais está exatamente dentro da igreja. Hoje não se persegue igreja matando crente. Isso é contraproducente. Muito mais fácil hoje destruir a igreja, como diz o apóstolo Pedro, introduzindo sorrateiramente, dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de essa igreja que um dia foi evangélica, esses líderes que um dia já foram servos de Deus, se tornarem apóstatas e as igrejas se tornarem um fantoche de igrejas evangélicas, pseudas igrejas evangélicas, porque existe aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, dizendo que muitos viriam e trariam ensinos enganadores e doutrina de demônios, e transformaria a igreja numa igreja apóstata, e o evangelho pregado e vivido por essas igrejas é o evangelho do anátema, do maldito. São sinais da vinda do Senhor Jesus. Mas nós faríamos, se tivéssemos aqui 2 ou 3 horas, no mínimo, nós poderíamos entrar em detalhe por detalhe, falar, por exemplo, da situação moderna de Israel, ou seja, os movimentos geopolíticos no entorno de Israel, com a queda de todos os governantes, todos aqueles ditadores que estavam ali no mundo islâmico, no norte da África e depois na parte oeste da Ásia, pegando lá de Marrocos, Argélia, Líbia, Tunísia, Líbia, Egito, depois Bahrein, Iêmen, Arábia Saudita, Síria. Todos esses países estão numa convulsão política muito grande. Por quê? Todos esses ditadores têm que entregar o poder, porque o fundamentalismo islâmico está se afigurando de uma forma tremenda naquela região. O movimento chamado Irmandade Islâmica prepara agora a governabilidade de toda aquela região através da teocracia islâmica, porque o foco é acuar Israel. Está tudo pronto, tudo pronto. O foco acua Israel. Israel acuado, já estamos vendo aí esse falso americano, Barack Obama. Dick Cheney já imprensou ele várias vezes e ele não conseguiu provar que era americano, mas a maçonaria o mantém, o anticristo está já no comando e ele já recebe ordens e já transmite. Ele agora faz um discurso inflamado contra Israel e diz: vocês têm que devolver as fronteiras de Israel nos moldes de 1967. Eu tive 3 vezes em Israel, conheço bastante o território de Israel, mas muito mesmo. Conheço a história das guerras em Israel. Eu sei do quanto Israel era vulnerável antes da guerra de 1967. E ele agora faz a união do grupo Fatah, que domina o miolo de Israel, a Cisjordânia, com o grupo Hamas, que faz aquela área da faixa de Gaza. Ou seja, ele agora une 2 inimigos contra Israel. São 2 inimigos que antes não se coadunavam, não se amavam, e agora traz esse pessoal contra Israel. Agora vai trazer o grupo Hezbollah, que são sírios que dominam ali o Líbano, e ali eles acabam fechando o cerco. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está desesperado. Por quê? Porque sabe que o foco está se fechando. A pressão está terrível. O Egito, que era uma segurança para Israel por causa de $1,3 bilhão injetado na economia egípcia para dar garantia, para ser a pólice de seguro de Israel, já caiu Hosni Mubarak. Então ele não é mais o presidente do Egito, uma junta militar está governando, cai a junta militar para que toda essa região seja absolutamente uma teocracia islâmica, para que a pressão sobre Israel aconteça nos moldes em que quer Ahmadinejad, que nós vimos ali fazendo o sinal do capeta, né? Nós vimos Ahmadinejad, que é o presidente do Irã, e aí o foco, a pressão se fecha contra Israel. Irmãos,
nós estamos seguramente nos últimos dias da Igreja de Cristo sobre a face da terra. Encerro as minhas palavras agora, lhes fazendo um apelo. Encerro as minhas palavras agora, não por falta de argumentos, mas por falta de tempo, fazendo um apelo. Pelo amor de Deus e pelo propósito que eu sei que vocês têm de passar a eternidade no céu. Fujam das igrejas apóstatas, fujam das igrejas que estão sob o domínio da maçonaria, fujam desta igreja que prega riquezas. Você pode até ser rico, desde que o dinheiro não seja o seu senhor, mas que ele seja o seu servo. Nada contra a riqueza, mas a Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro jamais se fartará dele. O dinheiro, ele não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, sim. Portanto, esse evangelho que pregam na maioria das igrejas, eu não sei dizer o percentual, mas vou chutar uns 70% dessas igrejas, o evangelho que está sendo pregado é o evangelho de Mamon, onde as pessoas estão muito mais interessadas em ser ricas do que ser salva. Jesus, eu acho que ele jamais teria descido da sua glória, feito carne, habitado entre nós, para fazer de nós milionários, possuidores de mansões, fazendas e carrões. Ele disse que ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Eu sou um desses perdidos que o Senhor salvou. Eu troquei uma das maiores carreiras de um cidadão brasileiro. Eu poderia hoje eu estava numa carreira meteórica para ser o grão-mestre do estado do Rio de Janeiro. Como o apóstolo Paulo fez, considerou tudo o que ele era. Nós não vamos descrever quem era o apóstolo Paulo, vocês sabem. Mas ele disse: considerei tudo refúgio por causa da sublimidade de Cristo. Portanto, hoje eu sou um servo de Deus, um pastor que estou focado no céu, em Jesus Cristo. Sou um homem de Deus que prego e procuro o melhor que eu puder fazer em viver a palavra de Deus. Morri para o mundo, para viver com Cristo a eternidade. Rompi com Satanás, rompi com o sistema. Sou perseguido, jurado de morte, processado, mas estou vivo e estou sobrevivendo, estou indo. No dia em que eu rompi com a maçonaria, exatamente no dia que eu entreguei o meu requerimento de desligamento, não vou te dar detalhes agora, mas ao sair do templo naquela noite, pela última vez, eu botei os pés num templo maçônico em 1986, quando eu saía do templo, antes de galgar o portão que dava acesso à rua, uma senhora, não vou dizer o nome por uma questão até de ética, mas uma senhora que foi presidente do departamento feminino quando eu era o venerável mestre daquela loja, chegou na minha frente, me aviltou e disse: te prepara, o grande arquiteto do universo vai acabar com você, vai te destruir, vai te perseguir, vai tomar tudo que você tem. Eu disse: o meu Deus é maior do que o seu grande arquiteto. Deus os abençoe, irmãos. Fiquem na paz.